Bom dia, terceiro ano. Vamos continuar nosso trabalhinho com polinômios. Muito bem. Então, temos aqui nossa aula de hoje, relações de Girard. Girar, Geraldo, chama como quiser, então essas relações aí. Então, o que estamos tratando nessas relações? É soma e produto das raízes. A primeira coisa, vamos identificar os coeficientes, que variam um pouquinho de autor para autor. Muito bem. Então, aqui eu tenho um formato, não é um polinômio do quinto grau, é um formato, porque falta essas letrinhas aqui. Então, aqui é só para indicar quem são os coeficientes. O coeficiente que vai com o maior expoente de x é chamado de A0. E na sequência assim, A0 primeiro, A1, A2, A3, A4 e o último, aquele termo independente, aquele número sozinho, aquele número que não tem x, é o AN. Alguns outros autores datam por letra. A, B, C, D, N. O último é N. Seja E, F, G, H, o último é o N. Então, tanto faz. Por exemplo, aqui nós temos o A0 é o 2. Então, o 2 é o nosso A0. Vamos tratar aqui. A0 é o 2. É só identificação, não tem conta nenhuma para fazer. O A1 é o 5. A0 igual a 2. Por quê? Ele é o coeficiente da variável com maior expoente. O A1 na sequência decrescente. O A1 é igual a 5. O A2 é igual a menos 7. Não é que o A2 é porque tem 2 aqui, é porque é na sequência assim decrescente. O A3 é igual a 8. E o AN, esse aqui seria o A4? Sim, mas ele é chamado de AN. O último elemento é sempre chamado, o último necessariamente aquele que não tem x. Aquele que não tem x é o AN, é igual a menos 10. Não esquecer do... Esquecer do quê? Esquecer do sinal. Muito bem. Está feita a identificação. Feita a identificação. Então, vamos ver agora quem são. Não vimos relações de Girard nenhuma aí. Então, vamos agora ver as relações. Vamos ver aqui, então, este polinômio. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Então, ele é do terceiro grau. E o que tem a ver isso? Nós já até fizemos esse exercício na aula passada para definir quem são as raízes. São os divisores de 6. Então, lá, depois de fazer, verificar quem são os divisores de 6. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 menos 6. Então, aí estão as raízes. Muito bem. Então, agora você tem o seguinte, sem necessidade de saber quem são as raízes, você tem assim, ó, S de soma das raízes. Somando as raízes, eu digo assim, ó, você só precisa fazer isto, ó, soma das raízes menos A1 sobre A0. Uma formulazinha? Sim. Então, qual é a soma das raízes? Preciso saber as raízes? Não preciso saber as raízes. Você faz direto isso aqui. Mas quem é A0 e quem é A1? A0 é o primeiro número, é o número que está junto com o x de maior expoente. Muito bem. E quem é o A1? Na sequência, o número que está com o segundo x de maior expoente. Muito bem. Então, aqui nós já teríamos como calcular. O produto é a multiplicação das raízes. Eu tenho três raízes aqui, porque é do terceiro grau. O produto das raízes aqui, vai ser o AN menos o AN dividido por A0. Quem é o AN? AN é sempre o termo independente. Este é o AN. E o A1? O A1 aqui é 1, não tem nada, é 1. Vou abrir um pouquinho aqui
abrir um pouquinho aqui para dar mais espaço. Então, pronto, pronto. Se não tem nada, desculpe, parado, falei errado, o A1 é este. O A0 é sempre o número que vem com o maior expoente, nesse caso é 1. Então, A0, A1, A2 e AN. O último termo independente é sempre o AN. Então, para descobrir a soma das raízes, eu não preciso descobrir as raízes? Não precisa descobrir. Então, tem muitas questões que são assim. É só para dizer quem é a soma das raízes. A soma das raízes é quanto? Eu só vou pegar este número sobre este número. Então, a soma das raízes aqui, eu diria que é menos que está aí. E quem é o A1? O A1 é... Quem será o A1? Então, vamos ver quem é esse A1. O A1 é menos 6. Então, só tem que tomar um cuidado no sinal. Menos A1 sobre A0. E quem é o A0? 1. Este é o A0. Este é o A1. Muito bem, só fazer essa continha assim. Menos, quando você sempre tem dois menos, um na frente do outro, vira mais. Então, 6 dividido por 1, 6. Que fácil. Só isso, só isso. E quem é o produto das raízes? O produto é multiplicando. Então, eu vou ter 3 raízes. Raiz número 1 vezes raiz número 2 vezes raiz número 3. Então, eu vou ter que o produto das raízes é o último número, o termo independente, mas eu tenho menos aqui. Menos, então menos o quê? Aqui deu certo que deu 2 menos 6. Vamos fazer um outro exemplo para não dar os números iguais aqui. Então, eu vou ter menos 6 dividido por 1. Então, deu certo que nesses dois valores deram 6. Vamos fazer um outro exemplo na sequência. Muito bem. Então, agora eu vou passar para vocês quem são as raízes aqui. Calculando ou não as raízes, não necessariamente eu preciso estar fazendo as raízes. Então, as raízes deste polinômio são 1, 2 e 3. Então, se eu fizer 1 mais 2 mais 3, dá 6. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Está ali, a soma e o produto das raízes. Eu não necessitaria ter estes valores aqui. Posso fazer direto, então, sem precisar calcular cada raiz? Sempre pode ser feito isso. A raiz pode dar racional, irracional, seja o que for. O produto e a soma das raízes está ali. Sim, vamos ver um outro exemplo que não dê esses valores iguais. Aí, terceiro ano, vamos continuando o nosso trabalhinho com polinômios de hoje. Então, temos aqui este polinômio, x ao cubo menos 9x² mais 26x menos 24. Então, vamos calcular quem é a soma das raízes e o produto das raízes. Então, vamos colocar aqui, não precisa, quem é o A0? Aqui está o A0, 1. Aí, se tiver um número, é o número, se tiver 2, é 2, se tiver 3, é 3. O número que está aqui é o A0. Então, vamos lembrar novamente. A0 é o que acompanha o maior expoente. A1 é na sequência. A2, AM. A última não é A3, pode ser A3, pode ser A4, pode ser A20. Depende do expoente aqui, o último é AM. Quem é o último? O último é o termo independente. E se não tiver o termo independente? É 0. Quer dizer que se não tiver o número sem o x, o AM é 0. Muito bem. Eu vou colocar em verde para vocês, que já está calculado, quem são as raízes. As raízes são divisores de 24. Divisores de 24? Então pode ser 1, 2, 3, 4, que mais? 6, 8, 12. Tem muito, todos eles mais e menos. Neste caso aqui, eu não vou dar pronto 2, 3 e 4. É só para a gente conferir. Então, não preciso saber as raízes. Então, supondo que não sabemos as raízes, no final vamos conferir. Primeiro, a
soma das raízes se dá com menos A1 sobre A0. Então vai dar menos 9 sobre 1, no caso aqui 1. E se não for 1, aí você põe o número. E se der fração, deixa em forma de fração, tranquilamente, não tem que inventar nada. Então a soma das raízes aqui vai dar 9? Sim. Muito bem. E o produto das raízes? O produto das raízes, eu faço o menos AN dividido por A0. Então vai ficar menos 24 dividido por 1, que dá 24. Vamos pegar as raízes agora e vamos ver se isso é verdadeiro. As raízes, eu já disse para vocês, quem são as raízes aqui? 2, 3, 4. Muito bem. Então quer dizer que 2 vezes 3... vamos fazer a soma primeiro. 2 mais 3 mais 4, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. A soma. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Prontinho aqui o valor. Muito bem. Eu posso representar assim ainda. R1 mais R2 mais R3. A soma das raízes, 9. E posso dizer que R1, feio, R1, vezes R2, vezes R3, igual a 24. Produto, soma das raízes. Certinho, tranquilo, calmo, Sussa? Muito bem, então vamos em frente. Vamos ver esse exemplo aí. O que temos neste exemplo? Qual a soma e o produto das raízes do polinômio? Espera aí, Luiz, esse polinômio é do quarto grau. E o que tem? Não tem nada a ver, você vai fazer do mesmo jeito. Como do mesmo jeito? Você vai definir quem é o A1, quem é o A0, quem é o A1 e quem é o AN. Eu preciso só o A0, o A1 e o AN? Sim, eu já defino a soma e o produto. Muito bem, então quem é o A0? 2. Quem é o A1? Menos 10. E quem é o AN? Mais 4. Então, o que eu preciso fazer? Soma. Soma como é que é mesmo? Menos A0 dividido por... menos A1 dividido por A0. Errei aqui, A1 sobre A0. E o produto? O produto é como mesmo? Menos AN dividido por A0. A0 é o primeiro, AN é o último e o A1 é o segundo. Ou seja, o segundo termo. Muito bem. Então, olha que fácil. A soma das raízes vai ser menos 10 sobre 2. Isso aqui dá 5. Que fácil! Só isso. Muito bem. E o produto? O produto das raízes, só que mais fácil ainda. Eu vou pegar menos mais 4 dividido por 2. Então o produto vai dar menos 2. Sim, acabou. Está respondida a questão. Só isso, então? Só isso. Agora vamos pegar e fazer o quê? Os exercícios da lista que está aí logo abaixo. Dá uma olhadinha no exercício e vamos, como eu digo sempre, vamos fazer o quê? Trabalhar.